Boa tarde, gente. Eu tô aqui tentando convidar o pastor Paulo César para entrar. Tô um pouquinho perdida, enquanto isso, vou esperar para ver se alguém vai entrando. Hum, E a intenção dessa nossa live, enquanto o pastor aqui não entra, é para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né, no nosso Brasil, nesse tema que envolve a política. E como cristãos, né, a gente precisa se posicionar diante de certos assuntos, de, diante de certos assuntos e principalmente dentro do meio político, né? Então, a nossa live de hoje é para falar um pouco sobre o nosso posicionamento, principalmente o cristão, né? Que hoje a gente tem visto muitos que professam o cristianismo, mas na hora de exercer o seu voto, vem assinando embaixo, né? Vem apoiando uma pauta de esquerda. Lembrando que a gente aqui não está falando de homem, né? Não estamos aqui, como eu tenho visto bastante, pessoas se levantando para dizer que estamos idolatrando. E aqui a questão não é essa, aqui é por princípios, né? E cada um tem os seus, né? Então, como cristã que sou, como praticante do cristianismo, eu tento me aproximar ao máximo daquilo que a Bíblia me coordena, né? Me dá a direção. Então, a nossa live de hoje é para falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre a política, sobre como devemos direcionar o nosso voto, né? Quais são os princípios para que a gente possa estar se posicionando e defendendo, porque a nossa fé é algo que nós precisamos defender, né? Então eu vou tentar aqui chamar mais uma vez o pastor Paulo César. Ele é o pastor presidente da Igreja Mensagem do Reino de Itacuruçá, é o meu pastor, é o meu líder, um homem de Deus, conhecedor da palavra, e ele vai estar trazendo para a gente aqui uma mensagem que certamente será de grande valia para todos nós. Então, eu peço um pouquinho só de paciência, porque é a primeira live que eu faço, né? E eu tô um pouco perdida. Confesso aqui que eu não sei nem como que eu faço para convidar o pastor. Misericórdia, Senhor. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos ver aqui se vai. Vi que entrou aqui algumas pessoas, Luiz Fernando, o Nandinho, o Léo, Alisson, Fabrício. Vamos ver aqui se vai dar certo esse trem. Meu Deus, que mistério. Eu não sou muito para esse lado de tecnologia, então
eu fico um pouco perdida. Ai, mamãe, cadê os peixinhos, mamãe? Oi? Mamãe, cadê os peixinhos pra eu pescar? Eita, consegui. Glória a Deus. Tá. Oi, pastor. Oi. Tá me vendo? Não tô te vendo. Ah, agora eu tô Ah, te vendo. ah. Tem que inverter a câmera. Ah, sim. Eu tava aqui na luta aqui para tentar colocar o senhor aqui na live. Falei, meu Deus do céu, como é que coloca aqui? Eu já tava aqui uns 15 minutos aqui tentando colocar. Mas deu certo. Mas Graças a Deus. com o tempo vai aprendendo. É. Eu apresentei aqui, pastor, eu já falei algumas coisas que tinham entrado aqui, algumas pessoas, está até aparecendo aqui para mim, né? Mas Alisson, vocês são os isso, mesmos. Alisson, Fabrício, Léo, Luiz Fernando, Não consigo ver todo mundo, não. não conseguiu ver não, muito não? Então, Não, eu já vejo o Alisson, eu personalizei com uma mordinha, não sei quem. é a Natália, essa é a Tudo Natália. linda. Então, as Mari, pessoas o aos pessoal vai pouquinhos entrar elas vão também. entrando. Oi? Devagarinho o pessoal vai entrando. Isso. Assim, eu apresentei aqui inicialmente, eu falei sobre um pouquinho do que a gente vai fazer na nossa live hoje, né? Como dever de um cristão, porque a gente está vivendo um período que é crucial para todos nós, né? Bem importante para a gente, para a nossa nação. E eu acho que é fundamental a gente também estar se posicionando diante desse assunto, né, que hoje está aí pelo Brasil afora. E Certo. é muito hoje, né, a gente vê muito crente que professa, que diz, né, sobre o que acredita e crê no nosso cristianismo, mas às vezes é por falta de conhecimento, de direção, né, está indo para o lado que não é aquilo que a Bíblia orienta e nos direciona, né? Porque aqui a gente Correto. deixei claro que não se trata de homem, mas se trata de princípios. Muitas das vezes eu li, até nas minhas redes sociais, dizendo que nós cristãos estamos idolatrando. E eu não vejo por esse lado, né? Eu posso até dizer assim por mim, eu, Ana Certo. Clara, dentro do meu posicionamento, eu não vou por ele, mas pelo que ele também acredita. E ele é o homem que chega mais próximo daquilo que eu professo, daquilo que a Bíblia, né, nos direciona como correto. E, Verdade. infelizmente, a esquerda e toda a sua pauta, a pauta esquerda não é o candidato, mas é toda a esquerda, ela vem apoiando, né, e querendo implantar situações dentro do nosso Brasil que a gente, né, sabe que não é algo bacana, não é algo que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. Então, eu apresentei um Correto. pouquinho aqui sobre isso e eu gostaria que o Senhor trouxesse aqui para nós algo mais profundo, né? Creio que o Senhor, o Espírito Santo, já colocou no seu coração uma palavra para poder ser ministrada a todos nós e aqueles que mais para frente vão também assistir essa live e que a gente possa fazer essa diferença, nem que seja para um, né? Mas vai surtir Verdade. em nome de Já faz, Jesus. já vale a pena. Já terá sido, já terá sido valido a pena. Acho que a internet está um pouco lenta. Foi. Travou um pouquinho, agora você voltou. Isso.
Voltou. Então, realmente é um tema, né, um assunto que está o cristão e a política, não é? Está muito em voga isso, por quê? A primeira coisa que a gente tem que ter uma ideia, claro, é que o conhecimento liberta, correto? Verdade. Sim, correto. Conhecimento liberta. Então, quando você adquire conhecimento, né, ele vai te trazer a verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade dará, né? Acho que é João 8:32, inclusive é muito utilizado esse versículo pelo presidente, então candidato à reeleição, o Jair Bolsonaro. Mas é um texto bíblico, né, que quando nós cristãos entendemos esse texto, verdadeiramente muita coisa faz diferença na nossa vida, né? Então, assim, o cristão e a política, né? Por muitos e muitos anos, né, foi implantado, né, na mentalidade, né, da igreja, né, que o crente ele não podia se envolver em política, porque a política e a religião não se misturam. Né? Por que tem esse entendimento? Né? Por causa da Igreja Católica, né, através do cristianismo, os papas, por um período dos séculos, eles eram reis, eram imperadores e também eram líderes religiosos. Então, a Igreja Católica, ela deteve muito poder, né, porque ela detinha dois, né, através da religião, e ela também detinha o quê? O poder político. Né? Ela conseguiu dominar os dois. Né? E foram períodos muito sombrios da nossa história. Certo? Então, aí criou-se aí esse entendimento que a religião e a política, o cristão não pode se envolver em política. Né? Então, o nosso país, né, o Brasil, muita gente fala mal do Brasil, né, que coloca o Brasil sempre para baixo. As benéficas que nós temos no nosso país, nós temos a liberdade de expressão. Né? Nós temos a liberdade no nosso país, né? Hoje está um pouco tolhida, né? Devido a alguns fatores, né? Mas nós temos a liberdade de nos expressar a nossa opinião política, expressar as nossas ideias, a nossa fé cristã. Né? Todo cidadão, pela Constituição, ele tem o direito de expressar a fé dele, seja não só cristão, né? Seja a fé que é. Ele pode ser um kardecista, um bandista, um candomblessista, e pode ser de uma religião oriental, né? Mas o país ele tem liberdade de expressar a fé dele, né? A crença dele. Então, nós vivemos num país que nós temos essa liberdade. E se você for avaliar, né, e buscar fora, você vai ver que vários países não têm essa liberdade. Certo? Não tem. Muitos países que tinham essa liberdade estão perdendo. Isso que nós temos que prestar atenção. Países que tinham a liberdade de cultuar a sua fé, seja ela cristã ou não, seja ela pelo cristianismo ou não, hoje em dia estão sendo tolhidos. E quem é que está tirando esse direito dessas pessoas de outros países? Aí você vai começar a filtrar um negócio, entendeu? São, por incrível que pareça, são governos de uma linha comunista, marxista-leninista. Então, poucos conhecem isso, conhecem o que é o marxismo, conhecem o que é o leninismo, certo? Poucos não têm o conhecimento verdadeiramente do que é o comunismo. Não conhecem. Então, quando você tem conhecimento e você consegue entender o que é essa linha de governo que estão querendo implantar, né, no nosso país e que já foi implantado em outros países vizinhos, aí você começa a saber que o cristianismo e o comunismo não se misturam. Sim, são polos não. Totalmente, são né? polos opostos. Então, quando um cristão, né, que ele tem o entendimento do que é o comunismo,
né, que foi fundado, né, e aí ele começa a ver os governos comunistas como agem verdadeiramente, ele vai entender que ele não pode comungar, ele não pode jorrar dessa fonte água doce e água salgada. Exatamente, exatamente, né, pastor? É impossível um cristão, né, se posicionar, que é como a palavra do Senhor nos diz e como o Senhor colocou aí, é impossível de uma fonte jorrar dois tipos de água, né? Jorrar água doce e água salgada. E a palavra do crente, ela deve ser sim ou não, não. Né? Então, não tem como a gente ir por essa pauta de esquerda, apoiando tudo aquilo, né, que vai contra o que a gente professa, o que a gente crê, né? E hoje é o que, infelizmente, a gente tem visto muitos, né, que é cristão e por falta desse conhecimento, dessa base, né, de verdade que tem faltado, ela acaba se perdendo, né, aí nesse meio do caminho. E, inclusive, uma das perguntas que eu coloquei aqui, o senhor até iniciou falando, né? Porque muitas pessoas costumam dizer assim, política, futebol, não se discute, né? Só que eu penso totalmente ao contrário, e o senhor colocou justamente o que é o meu pensamento, que nós sim devemos nos posicionar. Nós devemos ir a favor daquilo que a gente acredita, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, mas o senhor respondeu já aí bem claramente, sobre essa ideia que até crente mesmo tem, que a igreja, o pastor ou o cristão, ele não deve entrar no meio político, ele não tem que se posicionar dentro de um meio político, porque a visão o crente não entra em conflito, mas não é entrar em briga, de discussões, de xingamentos, mas de posicionamento, de tentar Convicção da fé. Né? Inclusive, sim. Sobre essa questão de posicionamento, né? Porque o grande medo da esquerda é o quê? É que verdadeiramente o cristão ele se posicione. Por quê? Porque hoje, no quadro mundial, né, a única barreira do comunismo que falta derrubar é a igreja, é o cristianismo. Porque a partir do momento que eles derrubarem essa barreira, né, do cristianismo, por quê? Porque o cristianismo ele defende o quê? Ele defende a família tradicional, ele defende não contra o aborto, certo? Ele defende os direitos, né, dos pais educarem seus filhos segundo os seus conceitos, segundo os seus princípios. Né? O cristianismo não aceita que o seu filho seja educado pelo Estado. Né? O Estado não tem que educar o meu filho. Quem tem que educar o meu filho sou eu. Quem tem que educar o seu filho é você. Você tem que ensinar o seu filho, seja qual o conceito e o preceito que você da sua família. Né? Então, é você que tem que educar, não é o Estado. O Estado ele tem que ter a opção de trazer conhecimento, mas conhecimentos técnicos. Né? Para que o seu filho seja um profissional, para que ele seja um engenheiro, para que ele seja um doutor, um advogado, um médico, seja lá qual for a profissão. O conceito de família e o conceito de educação sexual, quem tem que dar sou eu, que eu sou o pai. Sim, E no tempo certo, né, pastor? E no tempo certo. Exatamente. Então, o cristianismo, ele é o quê? Ele é a última barreira que o comunismo tem que derrubar. E a partir do momento que derrubar essa barreira, ele tem todo o campo aberto, toda a liberdade para ele implantar toda a sua ideologia. Tá? Derrubando sempre o conceito da família judaico-cristã. É isso que os cristãos se posicionarem e entenderem que se eles não tomarem essa postura de defesa da sua fé cristã, eu coloquei uma frase ontem, né? Inclusive não foi nem eu que pensei nessa frase, eu li do
do Fiuza, que é o repórter da Jovem Pan. Ele falou o seguinte: olha só, o Fiuza, ele não é cristão, eu acho que ele é católico, se eu não me engano. Não é cristão protestante, ele é evangélico, é católico. Ele falou assim: se nós não falarmos de política hoje, né, se a igreja não falar de política hoje, amanhã não vai poder falar de cristianismo. É verdade. Entendeu? Porque vai ser Então, tirado esse direito vai nosso. ser tirado, vai ser tolhido do nosso direito de se expressar, né? E isso não está longe, não. Isso não está longe, não. Existem projetos na Câmara de Deputados, em Brasília, que eles queriam, a esquerda queria, os partidos de esquerda queriam tirar o direito do pastor falar o que ele acha politicamente. Ele não poderia falar sobre assuntos polêmicos na igreja. Queria tirar do pastor, graças a Deus, Geralmente uma censura. evangélica, com todas as críticas, nós temos algumas pessoas dessas frentes evangélicas, né, que a gente tem que tomar certo cuidado, mas graças a Deus que ainda tem essa frente evangélica, se levantou lá e esse projeto não foi para frente. Porque senão nós não teríamos o direito, eu como pastor, né, líder de uma comunidade, eu não teria o direito de me expressar politicamente. Eu não teria o direito de expressar os princípios bíblicos que norteiam a nossa fé cristã, conduz a nossa vida cristã de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque as leis iriam contra, e eu seria o quê? Discriminado, eu poderia ser preso por isso. Isso já está na Câmara de Deputados para ser aprovado. Então, hoje, né, que ele se diz apoiar a esquerda, né? Eu vejo muito aí, né, nos debates nas redes sociais, muitos cristãos falando, uma frase assim, se pregasse o evangelho para ganhar alma, conforme estão falando de política, né, o céu estava lotado. A pessoa que coloca uma frase dessa é uma ignorância, sabe? De uma ignorância cristã, política, absurda. Porque para ela falar um negócio desse, que para ganhar almas para ela é só você pegar um folhetinho na mão, né, e sair na rua evangelizando. Você ter o posicionamento cristão de defender a sua fé cristã não é ganhar almas, né? Você ter um posicionamento de defender a sua fé para que você e as suas gerações tenham o direito de se expressar, né, da sua fé, isso não é ganhar almas? Então, pobre coitado, miserável, que pensa que não é. Porque depois perderam as suas vidas, né, no cristianismo, defendendo a fé cristã, que enfrentaram governos para que hoje nós tivéssemos a liberdade. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas foram perseguidas? Quantas pessoas morreram, tiveram suas famílias perseguidas, para que hoje nós estivéssemos aqui falando livremente sobre o Evangelho? Elas morreram. Muitas, né? Entendeu? Muitas. E se elas tivessem separado? E se elas tivessem acovardado? E se elas tivessem não se posicionado como cristãs verdadeiras? Olha os patristas, olha os pais das teorias, mas olha os próprios apóstolos que foram contra o sistema de governos, né? Um morreu de cabeça para baixo, crucificado, o outro perdeu o pescoço, como o apóstolo Paulo, o outro foi arrastado no cavalo, porque podia defender a sua fé cristã. Quem foi que perseguiu ele? Foi o político que perseguiu, o sistema religioso corrompido que perseguiu esses cristãos. E foi questões políticas que eles foram perseguir os cristãos. Então, o cristão, ele precisa verdadeiramente conhecer o que é a fé cristã e o que estão querendo colocar como fé cristã para nós. Certo? Então, hoje, nós temos aí 2 candidatos, né? Um candidato que defende os partidos de esquerda e um candidato que defende os partidos de direita, que nós chamamos de conservadores. Certo? Então, quem é que você vai se posicionar? Né? Não é idolatrar A ou B,
É identificar na pessoa aquele que se aproxima dos seus ideais. É isso. Isso. Agora, o que Eu não é acredito ouvir. até Pode que falar. dentro dessa situação que o Senhor mencionou, né, de quem é o que se aproxima daquilo que eu. Vai sair um choro aí no fundo, é que a Faz criança parte. do que se aproxima com aquilo que eu quero. Hoje eu acho que como tem essa, vou botar diversidade, né, por aí, acabam então cada uma dessas pessoas ela não visa um todo, né? Ela não expande o seu olhar para aquilo que realmente vai causar para o Brasil, para todo mundo, mas ela vai pelo aquilo que é de próprio interesse dela. Hoje, uma pessoa que eu vou botar o usuário, porque se colocar no sentido, né, de homossexualismo é até perigoso de se falar. Mas Tem que tomar cuidado. um usuário hoje da maconha, por exemplo, ele vai votar no Bolsonaro? Qual a probabilidade desse rapaz ou Muito dessa boa. moça votar? Botar. Não vai, mas aí ela ou ele tá enxergando somente esse ponto, esse interesse que é dela, né? Mas ela não vê as outras situações que esse governo que está querendo liberar a maconha tem outras várias situações que é totalmente prejudiciais para o nosso Brasil. Então, essa Verdade. questão de bem próprio, ela acaba influenciando negativamente também, né, para por um todo, né? Infelizmente, por conta do seu voto eu pago, por conta do meu voto você paga, né? E dentro daquilo, da falta do conhecimento, né? Verdade. De entender e compreender o mal que realmente uma pauta de esquerda pode causar para o nosso país. Dentro disso, esses dias eu fiz uma postagem. Pastor, verifica para mim se o microfone vai cortar. Estava ouvindo? Tava não. Agora eu tô. Então, só um minuto. A filhinha dela tá chorando ali. Isso, agora eu É vou ver ela voltar. ao vivo e a cores mesmo. Ah lá, Mas vamos lá, qual outra? Oi! Mas vamos lá, qual outra pergunta? Entrou Então, pastor. a irmã Elisa aí, missionária Elisa. Dá um abraço A para missionária ela. Elisa entrou aí, ó. Mãe. Bom, pode ter entrado mais gente que nós conhecemos, né, mas não cheguei a ver. Entendeu? Lavínia, RT. Não Seja conheço. Tem algumas bem-vinda. pessoas aqui que eu não conheço. Seja Inclusive, bem-vinda. tem um rapaz aqui que botou para o senhor, paz do senhor, pastor. Preciso voltar. Rapaz, Eu acho que é Gabriel Vieira, mas não conheço ele. Então, pastor, por conta dessa falta, né, de conhecimento, muita gente paga, né, por isso. Então, que a gente possa estar trazendo, né, para, como eu falei, nem que seja para poder tentar abrir esse entendimento, né? Esses dias eu postei. Eu postei no meu Facebook sobre
uma ideia, né, minha, e eu fui contestada sobre dizer que era um ódio. Como cristã, eu estava propagando um ódio, né? Mas eu queria saber do Senhor aonde, apesar de eu saber, mas eu queria que o Senhor trouxesse aqui para quem está assistindo, para todos nós, né? Biblicamente, aonde a gente pode aprender com essa situação, né? Até do armamento ali, que é o problema, né? Para algumas pessoas, né? É o ódio que o Bolsonaro está querendo trazer para o Brasil, né? Então, eu botei até no meu comentário, eu falei assim, falei o nome do rapaz, e disse, eu falei, na época de reis e em outras épocas, o próprio Senhor ordenava batalhas lá para o seu povo guerrear, e eram com espada. Não era com palavra, não era com carinho, não era com mansidão. Teve cidade ali que o Senhor mandou exterminar com todo mundo, com de peitos, dos animais, né? Na época de Saul, se eu não me engano. Então assim, a gente não está dizendo que vamos pegar uma arma e sair matando todo mundo. É essa ideia, né, que eles precisam tirar, né, da mente. Pastor, você vai explicando. Eu vou cortar o meu microfone para eu atender ela, mas o Senhor pode ir explicando. Eu já sento aqui novamente. Tá bom. Realmente essa questão ela é o que as pessoas de partido de esquerda mais atacam, né, os cristãos, por defender uma pauta a qual se diz a liberação do uso de armas, né? Então, diz que como é que pode o cristão apoiar quem vai pegar em arma, né? Você ter arma, né, para matar, porque a arma não mata ninguém, né? Quem mata são as pessoas, né? A arma, se você botar a arma na mesa lá, ela não vai tirar sozinha. Quem mata é a pessoa que pega a arma e usa a arma para matar. Mas a questão toda da liberação do uso de armas, né, apoiado pelo tal então candidato a presidente da República, né, presidente e candidato à reeleição, é que você, como cidadão de bem, possa ter o direito do porte de arma. Porque, vamos supor, né, um dia desse, eu até entrei também no diálogo com um amigo meu, que ele postava um monte de coisa, né, do cristão usar arma. Aí eu perguntei para ele, chamei ele no reservado, né, não fui assim em público, mas chamei ele no reservado e falei para ele, poxa, cara, você é pai de família, você tem sua esposa, aí se um humilhante entra na sua casa, aí você, para fazer o mal a você, fazer o mal à sua esposa, fazer o mal aos seus filhos, e você podendo se defender, você não vai se defender, porque você é cristão, você vai deixar que o humilhante faça o que quiser com a sua família, que estupre, que abuse, que faça coisas terríveis com a sua família sem você fazer nada, só porque você é cristão. Então, vamos supor, se o cara entra dentro da minha casa, fazer mal à minha família, né? E eu tenho como me defender, eu não vou me defender, eu não vou tentar evitar. Aí eu perguntei para ele assim, imagina se chegar naquele grande dia, né? Eu não sei qual é a tua fé, mas pela nossa fé cristã, todos nós estaremos diante de Deus um dia para prestar conta das nossas ações e nossas atitudes. E aí Deus cobrar de mim o porquê que eu não me defendi, porque que eu não lutei para defender a minha família. Algo mais precioso que Ele me deu. E o que eu falaria para Deus? Senhor, eu não fiz porque eu tinha um amigo fulano de tal, e esse meu amigo falou que o cristão não pode usar arma para se defender. E você acha, o que Deus faria? O que Deus pensaria sobre isso? Eu podendo ter defendido a minha família, né? E aí, então, eu me acovardei, não defendi minha família, porque a ideologia de umas pessoas dizem que é errado. A Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia diz que o cristão não tem que pegar em arma.
O cristão não pode pegar em arma para matar as pessoas. O cristão não pode pegar em arma para sair agindo de violência. Isso claramente não, nem arma, nem nada. Nem violência sem arma o cristão deve fazer. Mas defender Nem a de sua falar, né? família. Nem de falar, mas se defender. Então, nós vivemos, tipo assim, os valores estão invertidos, né? Infelizmente, nós vivemos numa cultura, né, ideológica dentro do nosso país que os valores se inverteram. O marginal, o bandido, aquele meliante, ele pode ter arma e entrar na sua casa, matar você, seus filhos, para tua esposa, para teus filhos, fazer o que for, e você, cidadão de bem, né, não pode fazer nada. Então, quer dizer, inverter os valores. Você não pode ter o direito de se defender. Ah, porque eu sou cristão, não posso me defender? De forma nenhuma. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O Senhor diz que ele veio trazer espada. Ah, mas a espada da palavra. A espada da palavra também. Mas Deus não te deu covarde. Né? Deus jamais vai... Ele vai aceitar, dentro dos seus preceitos e princípios bíblicos, que você não defenda a sua família. Isso é completamente um absurdo que as pessoas querem colocar para os cristãos. Né? Eu não defendo a pessoa pegar em arma e sair pela rua. Isso eu não defendo, claro. Mas se a pessoa quiser ter uma arma dentro da casa dela para se defender, ela mora num bairro perigoso, ou ela mora numa região longínqua, a erma, e lá está à mercê de bandidos, de ladrões, e ela tem para defender a área dela, a casa dela, a família dela, ela não está errada. Certo? Então a Bíblia ela não fala isso. Certo? A Bíblia não menciona isso. Então nós, como cristãos, temos que ter um posicionamento, um entendimento de que Deus zela, né, pelo direito de defesa. Ó, lá em Êxodo, se não me engano, que fala sobre não matarás, né? Nos 10 mandamentos, correto? Mandamento. Sim. Êxodo 20, né? Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, vai ser não matarás. O sentido dessa palavra, não matar com dolo. Olha só, cara, o que é isso? É você não matar com dolo. O que é matar com dolo? É você maquinar, planejar, né? Você planejar e executar. Então, alguém fala, não matarás com dolo. É diferente de você se defender, certo? De você se defender. Aconteceu algo, aí a nossa própria legislação nos dá o direito de defesa. E as pessoas se esquecem disso, correto? Depois se esquecem disso. Então, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Não sei por que as pessoas pegam essa questão. Ah, você é crente e você vai pegar em arma? Ah, eu não tenho arma na minha casa. Né? Eu não tenho arma na minha casa. É a ignorância, né? Se um dia eu tiver arma e entrar um miliante dentro da minha casa para fazer mal à minha família, acho que eu vou aceitar isso? Que pai de família vai aceitar isso? Se ele pudesse ter nenhum pai. Ninguém vai aceitar. Então, assim, essa questão é mais colocada pela esquerda, né? Levantam essa retórica, levantam essa coisa, né? Para atacar verdadeiramente o outro lado, né? Então, eles querem que a gente fique ali, né? Como, né? Aquele gadinho dominado, que não possa ter opinião, que não possa ter a sua posição política, que não possa falar, que você não possa opinar, você tem que aceitar tudo caladinho do jeito que eles querem. Só que esse tempo acabou. Acabou, pastor? Acabou. O advento da internet trouxe um mover, trouxe um libertar para as pessoas. Porque, cara, olha só, né? Há 4 anos atrás, aproximadamente, né? Você falar uma palavra conservadorismo? Se falava? Você já ouviu? Se falava em conservadorismo? Não me recordo de ouvir isso como se ouve hoje. E quem está falando para você é uma pessoa que era envolvida em política. Certo? A gente não ouvia falar sobre conservadorismo.
o que circulava nas mídias, né? Na televisão, na rádio, era simplesmente uma linha de esquerda. Você não sabia o que era ser conservador. Você tinha até dentro de você, né, os preceitos de ser conservador, mas você não sabia o que era. Mas com o advento da internet, o que aconteceu? Isso começou a ser popularizado, as pessoas começaram a conhecer, começaram pessoas que tinham esse entendimento, começaram a propagar esse conhecimento. Então, o conhecimento do conservadorismo, da família conservadora, da família que não aceitava algumas pautas que estavam sendo aprovadas no nosso país, começaram a se levantar suas opiniões, começaram a criar as redes sociais, começaram a criar os blogs, os canais, isso que você está fazendo agora, certo? Começaram a trazer, porque você traz esse entendimento, aí junta mais pessoas que têm o mesmo entendimento. Então, nós começamos a perceber que o país não era um monólogo, certo? Mas tinham outras opiniões também. E as outras opiniões não eram poucas, eram milhares de pessoas. Então, o advento da internet, né, que eles estão querendo até tirar, né? Estão querendo até cortar, né? Esse discurso. Para né? não se propagar, né? Esse O conhecimento. candidato de esquerda é realmente o quê? Quando ele fala que é regulamentar, esse regulamentar é cortar. Censurar. Essa é a verdade. Esse regulamentar, nós vamos regulamentar os meios de comunicação. Cara, pelo amor de Deus, se liberta disso. Regulamentar é censurar, é não te dar o direito de voz, é não te dar o direito de opinião, é não te dar o direito de falar aquilo que você acha, que você pensa. Não, você pode ser agora, como nós temos aí um deputado, né, que foi candidato a senador e não foi eleito, mas um deputado que ele foi preso, né? Ele foi preso pelo direito de falar. Não vou aqui concordar com a maneira como ele falou, certo? Com a maneira como ele se expressou, né? Eu não vou concordar. Mas tirar o direito de falar, isso é o quê? Censura. E não é nem censura prévia, não. É censura na lata mesmo. Então, o que nós temos que prestar atenção é isso. É isso que nós queremos para o nosso país? É isso que nós queremos para o Brasil? Que esse ato que nós estamos fazendo aqui agora, que você está fazendo, que algumas pessoas estão nos assistindo, que isso acabe? É isso que vai acontecer. E o que acontece nos outros países, onde o comunismo ele, impera, onde o sistema de governo é comunista. Entendeu? Então, você cristão, né, que apoia os partidos de esquerda, que apoia as bandeiras de esquerda, você tem que prestar atenção, porque o direito que você está tendo agora, ele vai ser tolhido, ele vai ser tirado de você. Assim como está acontecendo no Chile, está acontecendo na Argentina, na Noruega, né? Está acontecendo lá mais na Venezuela, está tirando o direito. E você quer isso para o Brasil? Você quer isso para você, viver num país desse jeito? Então é agora que você tem que prestar atenção. Certo? Então o cristão ele tem que entender essas coisas. Por que nós temos que entender? Porque nós somos mais de 80 milhões no nosso país. O nosso voto tem muita importância no nosso país. Precisamos entender isso. Nós somos uma força. Nós somos um gigante que despertou. A esquerda sabe disso. Por isso que essa pauta de discussão, né, que a igreja, né, o crente, e não sei o quê, que não pode, que não é isso aqui, aquilo. Ó, semana agora passada, ia ter um evento lá, se não me engano foi em Brasília, que as mulheres estavam defendendo o candidato, né, Bolsonaro. Passou o cara em frente à igreja e atirou. E atirou lá. E a mistério dentro da igreja. Você não vê isso nas coisas. Repercussão disso. Eu não quase não notei uma repercussão disso. Mas quando se levanta algo contra um eleitor do Bolsonaro,
é um enredo que se causa na mídia, na rede social, que é uma coisa de doido, né? E aí, Verdade. quando é ao contrário, a gente não vê, não se fala sobre, né? Se não for os que estão com o atual presidente, não se expande as notícias, né? Aí eu vi um vídeo esses dias, até o meu esposo que mostrou um comício, né, que teve do Lula e mulheres urinando na rua, sabe, fazendo necessidades em qualquer lugar exposto, assim, Mas a isso, céu claro, eu vou te liberdade de falar. expressão, arte, é o que eles chamam, né? Cultura. E eu não consigo O, entender como que se acha uma pessoa em sã consciência pode ver isso como um ato normal, né? Uma mulher hoje que levanta a bandeira de feminista, que isso para mim é uma ideologia do inferno para nós mulheres, tanto é o verdade. feminismo para as mulheres quanto o machismo para os Alguns homens, nomes, né? Se conseguirem entender o que o Senhor chamou para cada um, não se perderiam tanto como se vem se perdendo, né? Porque nós mulheres fomos chamadas para ser feminina, para ter feminilidade, para ser delicada, né? E essa coisa de... Até postei outro dia, eu vi um comentário de uma conhecida minha e ela falando que queria o direito como do homem. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, responde por você, não fala por mim não, porque meu marido acorda às 5 horas da manhã. Eu não quero acordar às 5, eu quero continuar na minha cama. Brinquei Mas assim vai muito com ela. além disso, né? Vai muito além dessa questão de Sim, você acordar, né, e ter as mesmas sim, funções, muito. né, do homem, É, né? Ela tem muita capacidade, né? Tem coisas que as mulheres conseguem fazer melhor do que o homem, administrar sim, melhor do que o homem, entendeu? sim. Mas não é, né? Mas assim, não vamos eu não quero entrar nessa pauta, né, de Não, é dizer então, é como que muito é ampla, a grande gente para a pode fazer um esquerda. dia, né? Um dia a gente faz uma live dessa aí, com contextualização bíblica, até mesmo para falar para a igreja, né? Porque assim, são assuntos, Sim, claro, são assuntos que a igreja não discute. Entendeu? não. Olha, olha o que eu vou falar para você. Nós temos nossas crianças, né? Nossos jovens, nossos adolescentes. Certo? Temos eles lá. Nós mantemos eles, né, de uma certa forma, protegidos, né? Tentamos blindar eles e não falamos dentro das igrejas sobre pautas de aborto, nós não falamos pautas sobre o homossexualismo, nós não falamos pautas sobre liberação de drogas. A gente não trata dessas pautas, né? A gente não fala sobre isso. Aí isso aí que acontece, né? O jovem sai do ginásio, né? E ele vai para uma faculdade. Eu acho que não precisa nem tanto mais, né? Eu acho que um pouco ginasial, né? Ele já começa a ter esse contato. Mas vamos supor que ele sai do ginasial e ele vai para uma universidade pública. Ele entra dentro da universidade pública, quando ele chega lá, é um outro universo. Sim, Entendeu? É uma outra coisa. Aí ele chega lá, ele vai se deparar com outros jovens, né, que têm uma mentalidade, uma cabeça completamente diferente da dele. Ele vai se deparar com professores ateus, com professores que não defendem o cristianismo, que não têm a mesma base cristã dele. E são pessoas completamente estruturadas, com conhecimento dentro da área deles, certo? Aí, esse jovem que nunca discutiu dentro da igreja, porque a igreja nunca quis discutir aborto, a igreja nunca quis discutir liberação de drogas, a igreja nunca quis discutir sobre o homossexualismo, né, todas essas pautas, a igreja nunca quis discutir. Então, o jovem ele não tem embasamento. Né? Por exemplo, o jovem da nossa igreja, como é que ele vai discutir sobre a teoria
da evolução e do criacionismo. Né? Como que ele vai defender a fé dele cristã que o mundo foi criado, não foi um Big Bang? Entendeu? Por quê? Porque a igreja não discute isso, não mostra isso para a criança e para o jovem. Então nós, como cristãos, hoje, como uma igreja contemporânea, nós temos que ter essa visão e preparar os nossos jovens com base bíblica para quando eles chegar nas faculdades, nas universidades, eles não serem levados por ensinamento contrário à sua fé cristã. Então nós temos que falar assim, nós temos que preparar assim os nossos jovens, nós temos que dentro das nossas igrejas, verdadeiramente, a posição política do nosso país. Aquilo que nós acreditamos que é certo segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Temos que falar sim, temos que ensinar. Não temos que nos calar. Aí vamos voltar naquela máxima lá, né, do repórter da Jovem Pan, do Fiuza. Né, que ele falou, se não falarmos de política hoje, não poderemos falar de cristianismo amanhã. Porque vai ser tolhido o nosso direito. Entendeu? Por um tempo, atualmente lá na igreja, você viu que eu nunca me posicionei, né, politicamente, né, com relação a candidato A e candidato B de forma municipal. Eu nunca me posicionei. Eu sempre fui na igreja, né? Você testemunha disso. Eu tinha candidato dentro da igreja. E eu deixava para a igreja o que, ó. Temos um candidato tal, que é membro da nossa igreja, mas não é por você vai votar nele. Você tem que votar nele pelos ideais dele. Você tem que votar nele pelo que ele propõe. Né? Sim. Não porque ele é membro da igreja. Certo? Então, eu sempre deixei para a igreja a sua liberdade política. E ela entender, mas ela tem que entender. Ela tem que pesquisar. Né? Por exemplo, desse tempo para cá, que eu me envolvo em política, eu tenho conhecimento envolvimento em política, eu aprendi uma coisa, claro. Não vota no candidato pelo que ele está prometendo. Prometer agora é muito fácil. Certo? Eu posso ser candidato agora e te prometer mundos e fundos. Falar que eu vou te dar, né, muita coisa. Né? Você vai comer picanha todo dia. Né? Eu posso te prometer um monte de coisa. Mas como que eu escolho meu candidato? Pelo passado dele. Eu analiso o passado dele. Quem ele é, como ele chegou até aqui. Se ele chegou até aqui, o que ele defendia nesse tempo, de lá para cá? Certo? Então aí eu vou conhecer quem é o candidato, não pelo que ele está prometendo. É muito fácil. Eu posso ser candidato a presidente da República e te prometer tudo que você quiser, eu vou falar tudo que você quiser. Entendeu? O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Que eu vou pagar a sua dívida no SPC Serasa? Vou pagar. Vou tirar do nome do SPC Serasa. Vou te dar 5 mil reais quando você terminar o seu ginasial. Eu vou te dar 5 mil reais. É isso que você quer? Não. Eu vou te dar casa de graça. Né? Eu vou falar o que você quer ouvir. Vou te dar um carro 0 quilômetro. Ó. Você terminou a faculdade, te dá um carro 0 quilômetro. O governo vai te dar. É o que você quer ouvir. Então é muito fácil. Então, o que nós temos, o que eu aprendi? Cara, vou olhar a vida do cara. Vou tentar buscar quem ele era. O que ele fez de lá até aqui. Se realmente essas bandeiras que ele defende hoje são bandeiras que ele viveu defendendo na vida dele política. Entendeu? O que ele defendeu até agora? Porque agora, né, o candidato de esquerda está dizendo que ele é contra o aborto. Agora o candidato de esquerda está dizendo que ele não vai fazer nada contra a igreja. Por que está falando isso agora? Busca anteriormente o que ele falava, busca anteriormente o que ele declarava. Por que ele mudou agora, já no final? Não tem motivo. Então, nós, como cristãos, temos que entender de política. Temos verdadeiramente que discutir política, sim. Temos que analisar, saber os conceitos, verdadeiramente saber o que o cristão e a política tem que ser. Há uma coisa que
que fala assim, o Brasil é laico, né? Brasil, a religião e a política não se misturam. O sentido laico é completamente o contrário. O laico é o direito de você se opinar, a religião opinar. É o direito, é a democracia, é a liberdade. Não é proibição. Só que eles colocam de um jeito que é como assim, você não pode. É laico, Não você não pode pode. falar. Não, o país é laico ou não é laicista. Nós temos o direito, sim, como igreja, como cristãos, de nos posicionarmos. Afinal de contas, você não paga seu imposto? Você é cristão? Você não paga o seu imposto de renda? Você não paga o seu imposto na gasolina? Você não paga o seu imposto no alimento que você compra na sua conta de luz? Você não paga o seu IPTU? Ué, você não é cidadão? Então, quer dizer, você é cidadão para pagar o seu imposto. Mas você, sendo cidadão, não pode ter opinião política? Para ter opinião. É. Não pode ter opinião? Não, você é crente, não pode se envolver em política. E pagar o imposto, eu posso? Não posso, né? Aí eu tenho que pagar, né? E o imposto de nada, eu tenho que declarar, né? Mas opinar sobre isso eu não posso. Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, claro, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir vão entender, né? Elas têm que analisar hoje, né? O que elas querem para o Brasil, o que elas querem para o futuro, né? Acho que caiu de novo. Acho que o seu sinal ficou ruim, pastor. Olha o exemplo dos nossos países vizinhos, da Venezuela, do Chile, né? Olha lá, é isso que vocês A querem? situação se encontra, né? O povo, né, da Argentina, Cuba, né? A situação que aquele povo hoje se encontra, né? E algumas vezes a gente até, eu não sei se ironizar é a palavra certa, mas às vezes a gente põe uma forma de descontrair uma situação, né? Mas é a pura verdade, é povo chegando a matar cachorro, a comer cachorro, a ir para lixo, buscar o que comer, né? Não, quando a Porque gente ouve, né? Quando a gente ouve, que lá não tem mais cachorro, acha que é mentira. É mentira, sabe? Gente, não é mentira. Não é mentira. Busca matérias sobre lá em Roraima. Busca lá os estados do Brasil que tem a divisa com a Venezuela, famílias como chegam. Busquem, só buscar informação. A internet está aí, eu estava falando sobre a internet. Por que tanto rotular e pedir a internet? Porque a internet hoje em dia está aí, todo mundo pode conseguir a informação. Então busca a informação. Não, se você acha que não é verdade, busca informação. Olha nos canais, vai buscar as informações. Agora, não fica olhando nesses canais antigos, não. Olha, procura, amplia a tua visão, que você vai ter muita informação que é verdade, que está acontecendo nos outros países. Correto? Então, para que você possa ter verdadeiramente o seu posicionamento, né? Não sei se a Clara ela tem mais alguma pergunta aí para a gente já caminhar para finalizar, né? Tem mais alguma pergunta aí, Clara? não, pastor, eu acho que conseguimos esclarecer bastante coisa aqui, né, em relação principalmente ao posicionamento que nós temos que ter diante dessa situação, né, no meio político, e entender, né, que aquilo que a gente professa, a gente precisa estar 100% nele. Não adianta eu pegar isso aqui, dizer que é meu manual de vida
e aí na hora de exercer o meu voto, eu votar em uma pauta esquerda. Eu não gosto nem de mencionar Lula e Bolsonaro, porque, né, as pessoas dizem logo de idolatria. Mas, como eu falei no começo, de princípios. Então, não tem como eu pegar a minha Bíblia num domingo à noite, pôr debaixo do meu braço e ir para a igreja, e quando eu tiver que ir lá para a urna, eu votar na esquerda. É incoerente. Completamente incoerente. Totalmente. Não. Completamente incoerente, é verdade. Você vai abrir para perguntas aí, para as pessoas perguntarem? Como que eu faço aqui para abrir? Eu tenho que, é só comunicar ou tem que falar aqui? Você fala, aí você fala, quem tiver uma pergunta vai sair um texto aí. Entendi. Entrou aqui mais alguém? Entrou. Maiara, minha irmã, entrou na live. Vamos ver se ela tem alguma coisa aí para perguntar para gente. Quer perguntar alguma coisa aí? Entrou o Vitor, meu filho. E seu filhão entrou também, pastor. É. Para ele botar uma pergunta aí bem bacana. Amém. Manda a live aí, manda essa live aí para mais 10 pessoas. A gente já está finalizando, filhão. Já tem quanto tempo de live? Deixa eu ver aqui. Agora para ver isso, pastor também. Onde que vê isso? Não sei. Começamos era 10 para as 2. Márcia Gonçalves. Minha mãe. São 2h45. Tem um comentário aqui, pastor. Eu já te falei no começo de um rapaz, não sei quem é. Ele se chama. Deixa eu procurar ele aqui. Mandei uma madeira pra mim. Tá lá no quarto. Ele se chama. Ih, não consigo mais encontrar ele aqui. Deixa eu ver. Mãe. Acho que é Gabriel Vieira. Gabriel. Ele botou: paz do Senhor, pastor. Preciso voltar. Não sei quem é ele. Acho que ele é de Muriqui, né? Oi? Vou procurar saber. Acho que ele é de Muriqui. Gabriel. Ele estava indo lá na igreja. Eu só posso ficar 10 minutos, tá? Vai fechar o stand aqui. Então. Vamos finalizar, então, nossa live. Né? Ninguém se manifestou aqui em perguntas. Creio que se ela ficar salva aqui, ela fica salva, né, pastor, essa live? Eu acho que você tem que botar como salvo aí, para salvar. Entendi. Eu também não entendi muito, Vitor. Eu sou também. Vou até pedir um estoque seu aí para você me ensinar algumas coisas no meu canal. Mas creio que foi. Vou lavar. Tá. Creio que foi bênção pra gente. Amém. Vamos terminar com uma oração, então? Vamos terminar com a oração e com a passagem bíblica João. Mamadeira. Vou lavar. 8:32. Deixa eu abrir aqui, pastor. João 8:32. João 8:32. É. Senhor lê ou eu leio? Não, pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém? Rapidinho, né? Rapidinho. O que é essa verdade?
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, ela é o quê? Ela é uma pessoa. Cristo, né? É uma pessoa, é Cristo, né? Cristo é a verdade. E Jesus falou, né, para os seus discípulos assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, ele mesmo diz que ele é a verdade. Então, a verdade que nós temos que conhecer é Cristo. Então, quando nós conhecemos Cristo, nós sabemos, né, o que ele pensa, o que ele ensina, quais são os seus ensinamentos. Então, isso nos liberta. Tá? Então, o mundo precisa conhecer a Cristo, que é a verdade, que é uma pessoa. Então, se você conhecer essa pessoa, ela vai te libertar. Amém. Amém? Vamos orar? Sim. Então, oremos. Amantíssimo Deus, Pai querido, glorioso, louvamos o Teu nome e te engrandecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus, Senhor, que tem dado ao Teu povo, Senhor, a amplitude do Teu conhecimento, da Tua vontade nesses últimos tempos, Senhor. Pai amado, eu quero orar a Ti agora, Senhor, nessa tarde, juntamente com a Sua filha. Nós possamos, Senhor, como igreja, Pai, ter o entendimento de nos posicionarmos, ó Senhor, Pai amado, na situação política do nosso país. Pai querido, nós queremos, Senhor, rogar a Ti que as Tuas mãos estejam sobre a nossa nação, Brasil. Que o Brasil possa, Pai querido, Senhor amado, colocar, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor, o ensinamento da Tua palavra. Que nós não venhamos nos corromper, Senhor, por ensinamentos de demônios. Mas nós possamos, Senhor, compreender a sã Escritura, a sagrada Escritura, e fazer dela como bússola, Senhor. Fazer dela, Senhor, como norte para vivermos, Senhor, no nosso país. Pai querido, repreende, Senhor amado, como nós temos sempre orado, Senhor. Todas as potestades, Senhor, que se levantam contra a nossa nação. Todo dragão que se levanta contra a nossa nação. Nós ordenamos eles agora que batem retirada em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, como igreja de Jesus Cristo que nós somos, nós ordenamos agora que todo mal caia por terra, que toda arma forjada contra nós não prevalecerá, que nenhum mal chegará às nossas tendas, Senhor, e que, Senhor, o inimigo seja, Senhor, derrubado, seja destruído, em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Tu és o Deus dessa nação. Tu tens um projeto especial com o Brasil. Tu tens uma obra específica com esta nação, com este povo, a qual o seu reino irá se expandir, Senhor, para outras nações. Pai, que nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Toma, Senhor, 30 de outubro nas Tuas mãos. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha manipular, Senhor. Venha roubar aquilo a qual nós buscamos e conquistamos com lutas, Senhor. Com suor, com orações e com lágrimas, Pai. Pai querido, assim nós oramos. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Toda a igreja, todo aquele, Senhor, que se colocam nos joelhos dobrados diante de Ti, clamando por um Brasil livre, um Brasil soberano, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Toma a Tua filha, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Seja com ela, Deus querido. Abençoa a Ana Clara. Seja, Senhor, com ela, Senhor, no deitar e no levantar. Toma sua família nas Tuas mãos, seu esposo, sua filha, Senhor. Que ela possa ser próspera a cada dia, Deus. Ser, Pai, como um instrumento, uma ferramenta nas Tuas mãos para propagar o Seu Evangelho, para propagar a Sua palavra, Senhor. Assim, ó Deus, nós te oramos, Senhor, e te agradecemos por todos aqueles que entrou nessa live, que ouviu por algum momento as palavras aqui mencionadas, que ela possa se alcançar o coração e mente, que possam ser libertas, Senhor. Assim nós te oramos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Espero. Eu que agradeço, Senhor, pela sua participação. Esse canal. Não. Estou à disposição, sempre que você quiser, para falar de outros assuntos. Né? Amém. Deixa eu fazer um print aqui da tela, então, pastor. Faz o 2 aí, então. Aí, acho que foi. Verdade. Pode falar.
Tchau, pastor. Deus te abençoe. Beijo. Fica na paz. Manda um Tchau. abraço pro Cris. Tá bom. Tchau. Tchau.